Bem, no vídeo de hoje, dada a nossa introdução, se você ainda não assistiu a introdução, o que está motivando, qual que é o propósito aqui do nosso canal, essa nova roupagem, é muito simples. O propósito do nosso trabalho é te ajudar. Você que é homem, mulher, casal, que deseja melhorar, se relacionar bem e, portanto, se comunicar com clareza e leveza no teu relacionamento, é para isso que o nosso trabalho está aqui, para te ajudar, para te orientar, para te guiar nesse processo aí da vida a dois, tá bom? E no vídeo de hoje, certo? No vídeo de hoje, eu gostaria de começar aqui essa nova roupagem do nosso trabalho, do nosso canal, com os nossos conteúdos, te perguntar: você sabe o que é um relacionamento? Quando eu te pergunto assim, quando você para pensar, e se for necessário, dá uma pausa nesse vídeo. Se você está assistindo aqui este vídeo aí com o teu parceiro, com a tua parceira, ou até mesmo sozinho, eu não sei que dia que você está assistindo, se de manhã, tarde, noite, enfim, mas saiba, você tem que saber. Você que está em um relacionamento, você tem que dar razões do que é um relacionamento. Você tem que saber o que a coisa é. Não tem como a gente falar de autoconhecimento, não tem como a gente ainda adentrar o mundo da comunicação e da vida 2, lançar base dos pilares, se a gente não sabe qual que é o nosso objeto de interesse aqui, que é o tal do relacionamento, que é a tal da vida 2. E de forma muito clara, de forma muito tranquila, pergunte-se: o que é, afinal de contas, um relacionamento? Ah, Vinícius, eu acho que relacionamento é isto. Eu acho que relacionamento é aquilo. Eu acho que relacionamento... O que é? Quando eu te pergunto, quando eu te questiono, o que é um relacionamento? Essa é a primeira interrogação que geralmente eu faço aqui para os meus pacientes. Fulano, ciclano, beltrano, fulano de tal. Vocês que estão aqui na minha frente, você que está aqui sozinho, enfim. O que é um relacionamento? Por que você está em um relacionamento? O que te motivou a iniciar um relacionamento lá atrás? O que te motivou? A paquerar, a namorar, a entrar em um noivado, a decidir se por construir uma vida a dois, um casamento, uma família, enfim. O que é um relacionamento? Então eu gosto de trabalhar esse tema de uma forma muito prática, de uma forma muito clara, para que você tenha mais clareza, mais objetividade quanto essa área tão importante da nossa vida. Às vezes a gente está aqui, a gente domina o nosso ofício, a gente domina o nosso trabalho, a gente passa 5, 6, 10, 15 anos, uma vida inteira aprofundando nossa profissão, no nosso negócio, nos nossos empreendimentos. Ou seja, a gente dedica tanto, né, e é sabido isto, né? 70% do nosso dia, da nossa rotina, do nosso tempo é dedicado ao nosso trabalho. Agora, quantos porcentos, quantas horas, quantos anos a gente também não deveria se dedicar a saber, a conhecer o que de fato é um relacionamento? Fato é, as pessoas hoje, boa parte das pessoas, entram em um relacionamento sem saber o que é, sem saber como é, sem saber por que estão entrando em um relacionamento. Então, se você entrou em um relacionamento achando que relacionamento basta lá você pedir ela em namoro, noivado, casamento e tá tudo bem e tá tudo resolvido, alto lá. E é por isso que muitos dos senhores esbarram nesta área, que é tão importante quanto beber água, que é saber se relacionar bem, que é saber se comunicar bem. Então vamos lá, vamos entender. Vinícius, eu já entendi. Eu já entendi que para que eu me forme como médico, no mínimo eu preciso de 6 anos. Para que eu me forme como psicólogo, eu preciso de no mínimo 5 anos de faculdade. Para que eu me forme tal, eu preciso de um tempo hábil de uma formação. Então, parte-se do pressuposto de que você passa um tempo da sua vida se dedicando para daí exercer um ofício. Só que na vida a dois, na vida de relacionamento, a gente quer entrar de qualquer jeito. É isso que eu percebo aqui no consultório também. As pessoas estão aqui 5, 10, 20 anos juntas, vivendo, convivendo, dizendo que manda bem, mas na verdade, quando a gente
avalia a situação, projeta um prognóstico para o quadro atual. O que a gente percebe? Que as pessoas não sabem conversar, que as pessoas não sabem dialogar, que as pessoas não sabem se comunicar, que são coisas completamente diferentes. Não sabem gerir as emoções, não entendem as expectativas de como que funciona a cabeça do homem, como que funciona a cabeça. Qual que é a expectativa do homem quando ele está em um relacionamento? É uma específica, que possui ali os seus pressupostos, suas características. Ou você acha que se relacionar com um homem é igual se relacionar com uma mulher? Totalmente diferente. E quando um homem e uma mulher eles entram em uma relação, é assim, é na base do improviso que a coisa acontece? Claro que não. É por isso que muitas vezes os senhores brigam de formas desnecessárias. É por isso que vocês ainda não têm domínio da comunicação. Às vezes tem ali todo o envolvimento do egoísmo, da imaturidade, porque vocês não se perceberam ainda. Então, o que é um relacionamento? Então, um relacionamento é uma relação, sobretudo nesse contexto que a gente está trabalhando aqui, a dois, aonde você tem a tua própria vida, por assim dizer, a tua individualidade. Então tá aqui, você que é homem, você tem a tua própria individualidade, você tem a tua vida, os sonhos, os projetos e as coisas estão acontecendo e etc. E você tem os teus valores e você tem as tuas crenças e tem as ideias que permeiam ali aquilo que você acredita. E você também, mulher, tem aqui a tua mentalidade, tem as coisas que você acredita, tem os teus valores, etc, etc, etc. Então, quando vocês dois estão em uma relação, o que mostra, o que simboliza, o que representa que há uma relação quando um está em contato, está em relação com o outro. Sobretudo, uma relação onde há o quê? Uma conexão. Então, alguma coisa lá no início, seja você que está namorando, está noivado, está no noivado, ou está no pé do casamento, ou já está casado há um tempo. Então, você, ao olhar para ela, ela tinha ou tem algumas características que te despertaram interesse. Então, lá no início, o que foi que aconteceu? Para haver essa conexão, alguma coisa nela ou alguma coisa nele chamaram a atenção do outro. Não foi isso? Então, geralmente, a primeira coisa que a gente percebe é que quando o homem ou a mulher, quando eles estão ali no primeiro nível do relacionamento, que é o tal do flerte, ou a tal da paquera, tem outros nomes hoje, né? Mas vamos pegar esses mais comuns, o flerte ou a paquera. Então, o que chama atenção a priori? Ainda vocês não conhecem um ao outro. Vocês não sabem o que cada um pensa, vocês não sabem como é que vocês foram educados, vocês ainda não sabem qual que é a religião do outro, quais são os valores, como é que se deu a formação do caráter, qual que é a profissão. Não. A primeira coisa que você sabe um do outro é o quê? O aspecto físico. Podemos dizer a primeira impressão. É o físico, é o corpo. Então, alguma característica nele te chamou atenção, ou melhor dizendo, atraiu, e vice-versa. E isso despertou um interesse. Despertou-se um interesse. E nós, como seres humanos, diante de uma novidade, diante da curiosidade, qual que é, por assim dizer, o nosso modus operandi? Quando estamos curiosos, quando algo nos desperta a atenção, sobretudo algo que é novo, sobretudo algo que nós estamos diante do desconhecido. É despertado em nós a postura de conhecer, a postura de explorar. Então, quando eu estou diante de algo que me chama, rouba minha atenção e gera essa curiosidade, a primeira coisa que eu faço é o quê? Eu viso explorar, eu viso descobrir. E como é que eu faço para descobrir algo? Ou melhor, como é que eu faço para descobrir alguém? Eu preciso
estar em contato, ou melhor, eu preciso estar em relação com aquela outra pessoa. Então isso é relacionamento, sobretudo no início, aonde algo nele ou nela me chamou a atenção, roubou, despertou meu interesse, gerou curiosidade, e o próximo passo é o quê? Descobrir. Como que a gente faz isso? Quando a gente pergunta, quando a gente dialoga, quando a gente conversa, quando a gente participa da vida do outro, quando a gente manda mensagem, não é isso? Então lembra aí, enquanto eu tomo aqui um copo d'água. Lembra aí, como é que foi o teu início? Como é que foi o início de vocês? Eu lembro, por exemplo, que no início aqui do meu relacionamento com a minha esposa, lembrando que este ano 2025 a gente completa uma década juntos, 10 anos juntos, né? Então, tem, como diz a história, tem uns 2 dias. Eu lembro que a época, quando a gente se conheceu, o que me chamou muita atenção na Érica, obviamente, ela é muito bonita, né? Então, assim, além da aparência, uma coisa me chamava muita atenção nela era os olhos. Então, ela é uma morena. Minha esposa é baixinha, então ela é uma morena assim. Tire os olhos, tá? Brincadeira. Então, ela é morena assim, e os olhos dela eram quando batia o sol, quando o sol batia assim e entrava assim a luz no olho dela, o olho dela é um castanho, uma cor de mel. Era muito bonito. Ainda é muito bonito. E por muito tempo, eu confesso, né? Vocês já estão sabendo coisas. Né? É assim que a gente começa. No início, na tela do meu telefone, né? Quando a gente começou a namorar, eu tirei, eu gostava tanto dos olhos, me chamava muita atenção os olhos da minha época, né? Namorada, hoje, graças a Deus, minha esposa, os olhos. Então eu tirei uma foto e o papel de parede, o wallpaper ali do meu telefone, era os olhos dela. Então os olhos dela simbolizavam para mim ela, né? Como tem algumas escrituras, alguns textos que dizem que os olhos, eles são a janela da alma de uma pessoa. É muito bonito, né? Então tem toda uma poesia, uma coisa ali bonita por trás. Vocês sabem, né? Minha esposa assistindo esse vídeo, enfim, vai dar bom. Brincadeiras à parte. Então, eu acredito que o relacionamento, ele é sobretudo essa clareza dessa relação. E um relacionamento, sobretudo um relacionamento saudável, ele acontece quando vocês que estão nesta relação possuem o desejo, essa curiosidade de descobrir quem é o outro. Então, isto é relacionamento. É nisso que eu acredito. Nessa curiosidade constante que pode passar dias, anos, etc, e etc, etc, etc. Tão tal que quando as pessoas me pedem ajuda, me pedem orientação, aqui através do nosso trabalho no consultório, quando que a gente de fato percebe que ali não há mais um relacionamento? Brigas desnecessárias ou super brigas, desentendimento, confusão, treta e etc. Quando é duro ver. Eu confesso para vocês que é duro ver. Sobretudo quando eu estava ali no início de carreira. Depois de um tempo a gente vai acompanhando, mas isso para mim sempre foi estranho. Porque, veja, e eu falo isso para as pessoas. Ouvindo vocês, acompanhando vocês aqui, parece que eu estou diante de dois estranhos. Aqui minha caneta. E ela está aqui, eu estou aqui. Eu consigo ter uma relação com a caneta? Não.
Mas a caneta ela pode estar em relação a mim, eu posso estar em relação a ela. Mas isso daqui é um objeto. Eu consigo estar em relação com o objeto. Digo, eu consigo estar nesta proporção, nesta distância, mas não há relacionamento. Por isso é estranho eu dizer que eu tenho uma relação com a caneta. Agora, com uma pessoa, não. Eu posso estar em relação com uma pessoa? Posso. Mas necessariamente estou em relacionamento? Não. Porque relacionamento pressupõe essa curiosidade, essa troca, essa conexão, sobretudo do casal. E é muito triste ver quando o casal perdeu, ou quando perde essa poesia, este lembrar do olhar, que é a janela da alma da pessoa, ou coisas mais simples, por exemplo, esta curiosidade de, de descobrir quem é o outro. Né? É triste. É triste quando a gente olha para um casal, ou quando a gente olha para o nosso relacionamento e a gente, né, esfria. É triste porque, sobretudo no início, sobretudo quando você entende o que é relacionamento e você mantém essa curiosidade. Então, um casal que deixa de ter essa curiosidade é um casal que também vai perdendo o amor, por assim dizer. Entende? Então, nesse sentido, que você saiba o que é um relacionamento. Que você saiba o que é o teu relacionamento. Que vocês saibam o que vocês querem. É muito importante. Porque a gente sabe que depois de um tempo, né, depois de um tempo, pode de fato diminuir essa curiosidade? Pode. O que não pode deixar? Ela morrer. Porque no momento em que eu deixo de ser curioso, ou seja, de ir lá, descobrir, perguntar, conversar, me comunicar, estar em relação com este objeto do meu amor, que é a minha esposa, a minha namorada, a minha noiva, o meu noivo, namorada, esposo, ou seja, o meu parceiro, a minha parceira, quando eu perco, quando eu largo, quando eu acabo com esta curiosidade, o que acontece? Alguma coisa entra no lugar. E a gente sabe o que acontece, não é verdade? O desentendimento, as brigas, o distanciamento, a desarmonia conjugal. E não é isso que eu desejo para os senhores, tá bom? Mas se também tiver desse nível, com essas dificuldades, a gente também está aqui para ajudá-los, se desejam ajuda, tá bom? Então, senhores, o que é, afinal de contas, um relacionamento? Ou melhor, o que é, quem são, o que é o teu relacionamento?